6 de abril, nosso culto no lar. Organizando aqui, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão. Nós estamos aqui iniciando segunda-feira, 6 de abril, mais um culto no lar. Bom chegar até você. Nós estamos esperando Manuel, Deus te abençoe, pastor Manuel, São Paulo. Nós estamos iniciando aqui pelo Instagram e também pelo Facebook a nossa série de ministrações, de reflexões sobre Simão. Dá tempo então de você chamar, convidar os seus amigos, convidar os seus familiares para participarem conosco do nosso culto. Todos os dias, de segunda a sábado, nesse horário, nós estamos trazendo uma reflexão. Então, como é bom chegar até você nesse momento, tá? Já são... Aqui está dando 3 para meio-dia. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Deus te abençoe. Diego também já está online. Diego, Irene. Hoje nós teremos um sorteio. O Diego nos deu essa squeeze, essa garrafinha, para você começar aí, ó, para malhar. Já tem uma boa oportunidade aí para você começar a sua ginástica, né? Pelo menos a squeeze você já tem, ó, toda especial, tá? Para pergunta no final dessa live, para pergunta no final do nosso estudo, beleza? Ontem nós tivemos um culto abençoado, um culto online, tivemos a ministração da ceia, e como foi bacana ver tantas pessoas participando na sua casa, cultuando o Senhor. Foi um tempo muito especial. Pessoas enviaram fotos do seu culto no lar, das pessoas participando conosco. Então nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão chegando, e hoje nós vamos aprender sobre Simão. A Natália já está online, a Josi, a Irene, a Lúcia Helena. Deus abençoe, Lúcia Helena, o pessoal está chegando. Se você puder, compartilhe essa transmissão, né? Compartilhe aí, marque as pessoas para que juntos nós possamos cultuar o Senhor. O áudio está chegando bem? O áudio está chegando bem até você? Marque aí, dá um joinha se estiver chegando bem o áudio até você. Tá bom? Nós vamos falar sobre Simão. Simão, um discípulo de Jesus. Nós já falamos sobre Mateus, sobre André, sobre Pedro, sobre Natanael, sobre Mateus, Pedro, André, Natanael e Tomé. Já falamos sobre 5 discípulos. E hoje nós falaremos sobre Simão, tá? Não é Simão Pedro não, é o Simão o Zelote. Se você perdeu alguma dessas reflexões, você pode acessar no histórico lá do meu Facebook, tem todas as ministrações, ou até mesmo no canal do YouTube da igreja. Tá beleza? Sejam todos bem-vindos, muito bom ter a presença de vocês. A Rebeca vai estar adorando ao Senhor nesse momento. A Rebeca estará cultuando ao Senhor, bendizendo ao Senhor com canções. E daqui a pouco nós vamos iniciar então a nossa série de reflexões sobre os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos.
seu amor mudou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo parou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Obrigado, Ré. Muito obrigado. Nós estamos aqui ao vivo hoje, dia 6 de abril, trazendo aqui uma reflexão ao seu coração. Neste dia, como é bom estarmos juntos aqui, né? As pessoas estão entrando, participando. Semana passada, na sexta-feira, nós fizemos uma pergunta. Nós estamos aqui transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Nós fizemos uma pergunta. A pergunta foi qual o significado do nome Natanael e qual outro nome de Natanael registrado na Bíblia. E aí o nosso sorteio é assim: no final de cada estudo eu faço uma pergunta e aquele que enviar a resposta pelo meu WhatsApp primeiro ganha o brinde, né? Uma lembrança. E o sorteio foi de um DVD. E quem foi o primeiro, né? Várias pessoas enviaram para mim a resposta correta. A Raquel, a Vânia, muitas pessoas enviaram. E olha quem está aqui, Dalmes. Deus te abençoe, Dalmes. A Dalmes, fui pastor dela lá em Timóteo. Que Deus te abençoe, Dalmes. E aí, e o salgadinho aí? Tem feito salgadinho? Um abraço para toda a família, tá, Dalmes? Rafaela. A Rafaela tá de repouso, né, Rafaela? Em casa. Graças a Deus a cirurgia foi bem, né, Rafaela? Deus te abençoe. Que foto linda ontem de você e da família cultuando o Senhor, né? Bom, e aí quem respondeu foi o Diego. O Diego respondeu a pergunta, então ele ganhou um DVD, tá bom? E o Diego nos presenteou com um brinde hoje, uma squeeze. Olha, para você começar a fazer caminhada, tá? Começar a fazer uma ginástica aí. Então no final nós vamos sortear esse brinde aqui, tá bom? Então compartilha aí, chame pessoas para participarem conosco, tá ok? Bom,
Nós vamos falar hoje sobre Simão. Eu quero falar hoje sobre Simão, o Zelote. Nós estamos aqui numa série dos primeiros discípulos, os primeiros discípulos de Jesus. Quem são eles? E o que a vida deles pode nos ensinar? Alguns deles, como Pedro, como João, Judas, por exemplo, alguns deles, nós temos muitas informações, a Bíblia traz informações, Mateus, mas alguns deles, a Bíblia traz pouquíssimas informações. Então, às vezes, nós desconhecemos. Então, o nosso estudo aqui, essa série de ministrações, é para que você possa entender que muitos dos discípulos têm muito a ver conosco. Tem muito a ver com a nossa história também de vida. E ainda que tenha poucas informações sobre esses homens, não quer dizer que a vida deles não tenha nada para nos ensinar. Pelo contrário, tem muito para nos ensinar. Então eu quero, nessa tarde, ler com vocês aonde aparece a palavra desse Simão, onde que aparece registrado o nome, a vida desse discípulo do Senhor Jesus, tá bom? Esse Simão não é o Simão Pedro, ok? Esse Simão é o Simão o Zelote, e está registrado em Atos capítulo 1, versículo 13. Atos capítulo 1, versículo 13. Lembrando que em Atos dos Apóstolos, Jesus ele já passou pela crucificação. Ele havia falado para os discípulos ficarem em Jerusalém para que eles fossem revestidos pelo Espírito, e a partir desse revestimento do Espírito eles seriam impulsionados por Deus para levar o Evangelho a outros lugares, não apenas ao povo de Israel, mas às nações vizinhas. E esse evangelho chegou até mim e até você. Em Atos capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, que é o mesmo que Natanael, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. A gente vai aprender que discípulos Judas tinha um outro Judas. Aquele que entregou Jesus em troca das moedas de prata, ele havia que ele havia cometido suicídio, né? Que ele havia se precipitado, e aí ele veio a falecer. Então eles se reuniram, esses discípulos, os 11 discípulos menos Judas. Mas hoje eu quero falar desse Simão, o Zelote. A Bíblia traz pouquíssimas informações a respeito de alguns discípulos, talvez ali 4, que é Judas, Tiago, Simão e o outro Tiago. A Bíblia traz pouquíssimas informações sobre 4 discípulos. Então hoje eu quero falar sobre Simão, o Zelote. Pois bem, para a gente poder entender esse discípulo do Senhor Jesus, para a gente poder, o que ele pode nos ensinar? A Bíblia traz essa informação, traz o nome dele, que significa Simão, e traz um outro nome, uma outra designação. Nós podemos chamar uma outra característica desse Simão, e esse Simão, ele é o Simão
o Zelote. Então nós temos duas informações a respeito desse homem. O nome dele, que significa aquele que ouve. Nós temos uma informação que é o Zelote, e a gente vai entender, para a gente poder entender o Simão, nós precisamos entender o que significa essa palavra o Zelote. E é por isso que eu quero trazer essa informação. O Zelote e que ele era um discípulo do Senhor Jesus. E que depois de todo momento de caminhada com o Senhor Jesus, ele está aguardando a expectativa da vinda do Espírito Santo de Deus. A promessa que está lá em Atos 1:8, eles estão aguardando para que eles fossem cheios do Espírito. Pois bem, para nós entendermos um pouquinho sobre esse discípulo, nós precisamos entender o significado da palavra zelote. Por que Jesus aparece para esse discípulo? Por que Jesus chama esse discípulo, ele sendo um zelote? A gente precisa lembrar e a gente precisa aprender que nos tempos da Bíblia haviam partidos políticos. Nós temos partidos políticos na Bíblia. Apenas do nosso tempo. Na Bíblia tinha alguns partidos políticos, como os essênios, o zelote, os saduceus, fariseus, os escribas, eram considerados como partidos políticos também na Bíblia. E zelote, ele era um partido de esquerda, era um partido anti o governo. Por quê? Porque em Israel nós precisamos aprender que para a gente entender a Bíblia, algumas passagens bíblicas, a gente precisa entender o contexto pelo qual a Bíblia foi inserida. E em Israel, vários desses grupos que estavam em Israel, vários desses partidos. E o partido, ele era um partido contra o governo atual. Eles eram contra a dominação romana. Zelote significa zeloso ou ciumento. E o Império Romano havia e esse partido chamado Zelote era um partido que acreditava que Roma só tinha uma forma de Roma sair de Israel, sair do controle de Israel. Só tinha uma condição de Roma perder a hegemonia, o poder sobre Israel, se fosse pela força militar, se fosse pelas guerras. Ou seja, o povo de Israel tinha vários grupos, partidos políticos em Israel, e um deles era esse zelote. Era o movimento do zelote que tentava, através da força militar, através das guerras, através das espadas, libertar Israel do Império Romano. Então, por exemplo, o zelote, nós vamos entender isso durante o estudo, o zelote era alguém que não se davam com os publicanos e com os cobradores de impostos. O zelote, ele não se dava com Herodes. Por quê? Porque eles faziam parte de um esquema, ainda que eles fossem judeus, eles faziam superfaturar das taxas, dos impostos. Eles exploravam o povo para sustentar o mercado romano. Então os zelotes viam esses publicanos, os cobradores de impostos, como homens que eram traidores. Então, se eles queriam libertar Roma, se eles queriam libertar Israel do poder romano, logo eles viam
esses publicanos como traidores. Então, só para você entender quem eram os zelotes, como que eles pensavam, eles achavam que o Messias e o povo de Israel, a gente precisa lembrar que o povo de Israel tinha uma expectativa do Messias, e para eles o Messias tinha que vir com a força bélica, tinha que vir um homem que ia provocar essa revolução em Israel, libertando Israel das mãos de Roma. Interessante que o Simão, ele faz parte desse partido. Simão faz parte desse grupo. E Simão, a sua profissão era um pescador. Dos 12 discípulos que Jesus chamou, aproximadamente 7 eram pescadores. E Simão é um deles. E eu fico imaginando Simão como um pescador. A profissão de Simão é uma profissão de uma rotina, às vezes dura. O pescador, ele não tem férias. O pescador, ele não tem domingo. Todos os dias, um pescador precisa acordar muito cedo. E naquela época, eles trabalhavam na madrugada para evitar, as águas eram cristalinas. Então, para que os peixes pudessem serem apanhados, muitos deles pescavam à noite. E eles trabalhavam a noite inteira no mar e durante o dia eles vendiam os seus peixes. E Simão, eu fico imaginando Simão com aquela rotina, ele deve ter pensado assim: eu já sei, eu vou me filiar a esse partido, eu vou fazer parte desse movimento, eu quero dar mais sentido para a minha vida está uma rotina dura. E aí Simão, ele pensa assim: eu vou fazer parte desse grupo do zelote, eu vou fazer parte desse estilo de vida, para ver se eu encontro nesse estilo de vida a essência para a minha vida, se eu encontro nesse estilo de vida sentido para a minha vida. E Simão, ele entra para esse grupo chamado dos zelotes, esse movimento que era muito comum naquela época. De repente, Jesus que deu sentido para esse um convite para Simão: Simão, vem caminhar comigo, vem fazer parte. Simão, eu quero te convidar para você ser parte de para abençoar as nações, para abençoar o mundo. Eu farei de vocês pescadores de homens. Simão, eu farei de você um homem visionário, um homem que vai encontrar sentido quando para a sua vida. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que Simão, ele vai se tornar um discípulo do Senhor. É verdade que a Bíblia não registra muito sobre Simão, mas Simão, depois dos 3 anos, depois do momento da crucificação, depois do momento que Jesus vai ao céu, Simão está entre os discípulos. Simão não havia deixado e Simão não havia negligenciado a fé. E eu aprendo aqui algumas lições com Simão e eu quero compartilhar com você. Primeira lição: o convite de Jesus penetrou no coração de Simão. O convite de Jesus encheu o coração de Simão. Quando Jesus chamou Simão para falar: Simão, vem, que eu quero fazer você um pescador de homens, de vidas. Vem, Simão, eu quero transformar a sua vida num instrumento de salvação para outras pessoas. Simão encontrou o verdadeiro sentido. Irmãos e irmãs,
Jesus não deu grandes explicações para Simão. Jesus não deu grandes explicações. Jesus não foi detalhista com Simão. Mas a palavra de Jesus fez sentido para a vida de Simão. Hoje cedo eu estava aconselhando uma pessoa. E essa pessoa, ela é de uma tradição familiar, religiosa. E ela me procurou me pedindo ajuda. Ela falou assim: pastor, eu preciso de ajuda. Porque eu não encontro mais sentido. Eu não encontro mais sentido na tradição religiosa da minha família. E eu me sinto um peixe fora d'água. E eu não vejo mais sentido naquilo. E é uma pessoa que tem lido a Bíblia, que aprendeu por meio da palavra de Deus que o caminho do Senhor Jesus, com muita dificuldade, com muita limitação, mas é alguém que está sendo transformado pelo Evangelho. Eu quero dizer para você que quando nós somos chamados por Jesus, nós aprendemos de onde o Senhor Jesus nos tirou, nós aprendemos aonde nós estamos e nós aprendemos para onde nós iremos. Simão estava aprendendo naquele momento que Jesus que havia chamado, ele sabia de onde ele estava, ele sabia o que de fato era prioridade para Simão, o que de fato Simão valorizava. Mas quando Simão encontrou com Jesus, Simão aprendeu de onde ele estava, aonde ele estava agora e para onde ele poderia ir. Jesus deu sentido. Jesus mudou a rotina de Simão. Jesus deu a esse Simão sentido para caminhar. O que às vezes falta para a nossa vida é alguém que nos dê sentido na nossa existência. Às vezes a gente está vivendo uma vida e a gente não encontra sentido. E Jesus deu sentido para Simão. E a segunda lição que eu aprendo aqui sobre Simão é que Simão carregava um desejo, um impacto de ser um instrumento nas mãos. Simão, ele tinha um forte desejo de que a vida dele pudesse ganhar sentido. Mas quando ele recebeu o convite do Senhor, ele entendeu a razão da sua existência. Ele entendeu o que de fato nós podemos ser nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque Simão, ele entendia, na sua cabeça, Simão entendia que o grande poder escravizador era o de Roma. Por isso que Lucas, ele registra o partido de Simão. Simão achava que o grande poder escravizador era o do Império Romano. O grande poder que poderia dominar as pessoas era o Império Romano. Mas quando Simão começa a caminhar com o Senhor, ele começa a entender que o pior inimigo das nossas almas, aquele de fato que pode nos distanciar de Deus, se chama o pecado. Simão entendeu que o grande poder escravizador não é o do Império Romano, mas é o poder que o diabo tem na vida de muitas pessoas que não se rendem ao Senhor Jesus. E é por isso que Simão começou a entender que a verdadeira liberdade não é ficar livre do Império Romano. A verdadeira liberdade não é ficar livre de toda aquela hegemonia romana, mas a verdadeira liberdade era a liberdade que só Cristo pode dar. Eu e você podemos, nesse momento, sermos livres. Você está na sua casa, você está aí talvez no seu carro, aqueles que podem trabalhar estão aí no seu trabalho, mas talvez você está você é prisioneiro, talvez você está aprisionado, você está vivenciando um cárcere dentro da sua alma.
você está vivendo uma prisão. E de repente, você tem todas as possibilidades que a vida te deu, mas você se encontra uma pessoa presa, prisioneira do pecado. Talvez você está vivendo uma prisão da pornografia, por exemplo. Eu estava lendo um artigo dizendo que nesse mês o número de acessos à pornografia aumentou assustadoramente. Talvez você está aí, não é uma pessoa presa num presídio, numa cadeia, mas é presa pelo pecado. Talvez você está aí, livre, gozando de uma certa liberdade, mas existem sentimentos no seu coração que está tornando você uma pessoa triste. Simão, ele estava achando que a verdadeira liberdade só ia ser possível se alguém vencesse o Império Romano. Mas Simão descobriu em Jesus Cristo que a verdadeira liberdade só Cristo pode dar. Só Jesus pode dar. E Simão nos ensina isso. Ainda que Simão fosse um patriota, e Simão não largou, não deixou o patriotismo de lado, pelo contrário, o seu patriotismo ganhou contornos ainda muito mais nobres, porque ele entendeu que a verdadeira mensagem que liberta, a verdadeira mensagem que transforma, a verdadeira mensagem que traz vida, é a mensagem que só Jesus pode dar. Então, a palavra de Deus nessa noite eu e você possamos ter uma liberdade que só o Senhor Jesus pode dar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma forma muito especial e que você possa entender. Ele entendeu que ele não tinha que ser um instrumento apenas da nação. Ele tinha que ser um instrumento de Deus para abençoar a nação. Eu e você, nós precisamos entender isso. Que eu e você, nós somos chamados por Deus para impactar e fazer a diferença nessa nação. É por isso que Jesus disse aos discípulos: olha, vocês são sal da terra e vocês são luz desse mundo. Que vocês façam diferença aqui e que vocês possam anunciar as obras de Deus, a boa mão do Senhor, que vocês possam impactar a geração de vocês. Então nós aprendemos hoje com Simão que a vida de Simão ganhou sentidos muito mais nobres, muito maiores do que ele imaginava. Simão, ele deixou de ser alguém que lutasse com armas, com espada, para ser alguém, para lutar a verdadeira luta espiritual. A verdadeira luta espiritual não é contra a carne ou o sangue, mas é contra o pecado. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com a Rebeca e depois nós estaremos orando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Muito bom ter a sua companhia, a sua presença aqui conosco nesse momento de culto. Quero mandar um abraço para o William, lá de Timóteo, né, William? O William está pregando, William? Deus abençoe. Um abraço para você, para Valcilene, Rafaela.
Amém. Glória a Deus. Que bom ter a presença de vocês aqui conosco. Quero mandar um abraço para Magda, Edna, Marinês, lá de Timóteo também, Marinês. Deus abençoe vocês. Como é bom ter vocês aqui conosco. Everton, Nevail, a Ana Luísa. Você está aí ainda, Ana Luísa? Deus abençoe. Né, Simone, que bom estarmos juntos no nosso culto no lar todos os dias. Nós vamos orar nesse momento, tá? Nós vamos agradecer a Deus e nós vamos colocar a vida de dezenas e milhares de pessoas que irão receber o benefício do governo, para que esse dinheiro possa ser bem aplicado, para que a economia do nosso país não venha a se estagnar, tá bom? Continue mantendo o seu cuidado na sua casa, evite sair, evite aglomerações. A nossa igreja, nós estamos cultuando ao Senhor aqui na nossa casa, né? Enquanto não tivermos aí as orientações oficiais do nosso município, nós continuaremos cultuando, mas você pode continuar abençoando, tá? Amanhã, toda terça-feira, eu e a secretária, a Ivânia, nós estamos na igreja para receber doações, mantimentos, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal. Nós estamos levantando e abençoando pessoas que precisam da nossa doação, tá ok? Então, lembrando que amanhã, terça-feira, de 1 às 5 da tarde, nós estaremos recebendo as doações, tá ok? Sejam todos bem-vindos. Mandar um abraço para o Giovanni, Simone, a família linda, né? Giovanni, que Deus abençoe a vida de vocês. A Vanilza, Bruno Marquerini, lá de Valadares. Pensa num cara que canta bem, ele e a família. A filhinha também canta, o Bruno. A Lídia, lá de Caratinga. A Lídia ia lá para Ibitipoca, né, Lídia? Não vai poder mais. Ela e o Daniel estavam com viagem marcada, não vão poder ir. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar nesse momento, então. Nós vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Deus, nós queremos te dar graças, queremos, ó Deus, pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada irmão e irmã que está conosco, ligadinho. Ó Deus, esse culto no lar, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, ó Deus, aqueles que estão cultuando ao Senhor. Pai, nós colocamos a vida de milhares de pessoas que foram beneficiadas, ó Deus, com a ajuda do governo, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe a economia do nosso país, aos ministros, ó Deus, aqueles que governam, Pai, dê a esses homens e mulheres, ó Deus, o senso de justiça, para que pessoas que estão menos favorecidas possam ter, ó Deus, os benefícios e que esses benefícios possam chegar até essas pessoas, Pai. Clamamos ao Senhor, pedimos uma semana abençoada pelo Senhor, uma semana, Senhor, de paz, uma semana de notícias boas, ó Deus, que o Senhor possa nos surpreender essa semana com notícias boas, ó Deus, do avanço da tecnologia, ó Deus, da diminuição dos casos, ó Deus, dessa pandemia. E pedimos ao Senhor que a tua igreja permaneça firme e unida no Senhor, sendo luz e sendo sal, ó Deus, nessa terra. Deus, nos lembre que somos chamados pelo Senhor e a nossa vida ganha sentidos muito maiores, assim como foi a vida de Simão. Que o Senhor nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom ter a presença de vocês aqui conosco, tá? E nós vamos agora para nossa pergunta, né? Aquele que responder em primeiro lugar, mandar no meu WhatsApp 032 para vocês que estão aí nos assistindo pelo Instagram, 032 98892 8731. O primeiro que responder pelo meu WhatsApp vai ganhar essa squeeze, essa garrafinha de água para você começar a sua corrida, a sua caminhada, o seu exercício físico. Pelo menos a garrafinha você tem, tá beleza?
Então vamos lá. A pergunta é: preparada, Vânia? A pergunta é: olha, não vale ficar mandando print né? Tem que digitar e mandar no WhatsApp lá, beleza? A pergunta é: quantas vezes aparece o nome Simão na Bíblia? Quantas vezes aparece o nome Simão e em que circunstâncias? Nós falamos aqui do Simão, o Zelote. Eu citei aqui o Simão Pedro. Mas no Novo Testamento, na Bíblia, aí aparece quantas vezes a palavra Simão e em que circunstâncias? Tá? Ok? Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, meio-dia, nós estamos aqui para aprender sobre mais um discípulo, né? Nós já falamos aqui sobre 6 discípulos. Olha, Simão o Zelote, Simão Pedro, sobre Natanael, André, Mateus e Tomé. Já falamos sobre 6 discípulos. Amanhã nós vamos aprender mais um. Deus abençoe, uma boa segunda-feira e que a sua casa tenha a paz que só Jesus pode dar. Amém? Lembre-se disso. Jesus é aquele que nos ajuda a ver aonde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Só Ele que dá sentido à nossa existência. Deus abençoe a vida de vocês.